Olá, como é que você tá? Tudo bem? Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe, porque hoje o nosso assunto é muito importante. Nós vamos conversar hoje sobre como as apostas online têm se tornado tão popular e ela tem atingido todas as classes sociais e todos os níveis e faixas etárias, desde a criança, como adolescentes, jovens, os adultos e até mesmo os idosos. Mas a grande pergunta é, será que nós estamos preparados para tratarmos das consequências desse vício que é tão terrível assim? Hoje nós vamos conversar de como esse vício pode começar, de como ele se desenvolve e também vamos falar sobre os danos que ele pode causar, danos físicos, danos psíquicos, danos espirituais. Realmente é uma grande armadilha do diabo para levar muita gente ao calabouço. E nós vamos perceber que esses danos causados tanto na mente como na alma, muitas vezes se tornam irreversíveis para aqueles que caem nessa armadilha, e essas pessoas, se não forem ajudadas, elas não terão condições de saírem do fundo do poço e elas poderão mesmo causar danos físicos a elas mesmas. Então vamos começar entendendo e respondendo o que são os vícios em aposta. Bem, para muita gente, isso aí pode ser apenas um momento de diversão, de distração, vai desopilar a mente, estão cansados, trabalharam muito, ou então estão com algum problema em volta e de repente toparam com um joguinho desse e eles começam a buscar uma certa diversão. E só que para algumas pessoas, esse tipo de diversão termina sendo uma grande armadilha emocional em que elas vão se tornar dependentes desses jogos a tal ponto que, como um viciado em drogas pesadas, elas não terão condições de sobreviver sem a prática desses jogos. Porque esses joguinhos traz para o cérebro uma sensação de bem-estar e você começa a depender desses jogos para manter essa sensação de alegria constante que os jogos proporcionam. Mas depois essa pessoa começa a sentir a necessidade de aumentar as doses, ou seja, ela vai apostar mais alto, ela ganhou um pouquinho ali, ela se sentiu bem, ela perdeu lá. Então ela ficou mal, ficou para baixo e ela vai buscar uma recompensa e o cérebro está pedindo isso. É como realmente o vício químico em que a pessoa está precisando de doses maiores, cada vez mais e mais, para ir se sentindo bem. Só que quanto mais a pessoa aumenta essa dose, mais necessidade ela tem e ela nunca estará satisfeita. Esse tema é tão preocupante que em um pronunciamento, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, manifestou preocupação com o impacto crescente das apostas online sobre a saúde financeira e mental dos brasileiros. Olha o que ele diz. Os dados revelam que 63% dos apostadores online no Brasil tiveram parte de sua renda comprometida com as apostas. Como consequência, 23% deixaram de comprar roupas, 19% reduziram os gastos com supermercados e 14% diminuíram o consumo de produtos de higiene e de beleza. Olha só como é sério. Agora veja comigo essa reportagem da Super Interessante. Ela diz assim: as bets mimam o cérebro com doses cavalares de dopamina. Ele fica mal acostumado. Com o tempo, o indivíduo passa a jogar sobretudo para aliviar a angústia de não estar jogando e faz lances cada vez maiores e arriscados numa tentativa de alcançar a mesma sensação do início. Agora, por que esses jogos são tão viciantes? A primeira coisa que nós podemos destacar aqui é a questão da acessibilidade. Hoje está muito fácil, é da sua casa, é no colégio, na fila do banco, no supermercado, onde quer que você vá, você tem acesso a esses sites online. Então a pessoa do seu smartphone, a pessoa está no seu computador, está no seu tablet e você pode acessar 24 horas em qualquer lugar, no meio de qualquer pessoa. E esse vício é traiçoeiro porque ninguém vai te recriminar se você estiver numa fila de banco, por exemplo, jogando. Ou se você está ali no consultório esperando a sua vez, você está jogando. Você está no supermercado e você está com o seu celular na mão e ali está jogando. Ninguém vai olhar para você e vai te repreender por aquilo. Não, porque é normal, é apenas uma diversão qualquer. E você, é claro, sabe perfeitamente que não se trata apenas de uma diversão. Você caiu em uma armadilha e agora tem dificuldades tremendas de poder sair. Até pouco tempo, o Reino Unido era o lugar com o maior número de acessos a sites de apostas.
Um mercado que no mundo vale 107 bilhões, que foi no destaque que eu coloquei. Em 2022, os britânicos perderam esse posto para o Brasil. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 15% dos brasileiros já apostam em sites de bet. É uma atividade mais comum entre os jovens e entre os homens, 21% contra 9% das mulheres. Agora veja, o gasto médio por mês é de R$ 263. Imagina esse dinheiro sendo aplicado em uma poupança, sendo feito um investimento inteligente, como esses lares estariam vivendo com muito mais tranquilidade. No Reino Unido, 10% dessas pessoas viciadas acabam tirando a própria vida. E olha o testemunho desse jovem: eu lutei contra isso por 10 anos. Saí do ensino médio, nunca fui para a faculdade e fiz de ter empregos para enganar minha família. Certa vez escrevi uma carta de suicídio e foi naquela noite que eu percebi que precisava de ajuda. Agora estou livre do meu vício em jogos há 3.860 dias. O jogo de azar é um grande problema. De acordo com a estimativa mais recente da Organização Mundial da Saúde, em 2016 a perda global anual dos apostadores foi estimada em 400 bilhões de dólares. Gente, é ou não é uma armadilha satânica para destruir vidas? Então deixa eu repetir essa pergunta: será que apostar é como drogas mesmo? Agora, embora o impacto físico das drogas seja mais evidente, o vício em apostas é um problema psicológico profundo. Caso você tenha caído nessa armadilha, fica comigo, usa o que eu vou te dizer, que vai te ajudar a se livrar, a se libertar. Ambos os vícios podem levar a consequências devastadoras, incluindo ruína financeira, perda de relacionamentos e problemas de saúde mental. Problemas com depressão, com ansiedade, até mesmo com insanidade, ao ponto que a pessoa realmente perdeu totalmente a noção da realidade. Agora, olha só que reportagem tenebrosa, impactante e preocupante. Devia 500 mil, perdi minha irmã para o vício em jogo do aviãozinho. Jéssica Lobo, 31 anos, viu a vida mudar depois que sua irmã mais velha morreu. Ângela da Paz, 39 anos, tinha vício em jogos de cassino online e estava endividada. Desde então, a autônoma tem feito publicações nas redes sociais para compartilhar a história da irmã na tentativa de conscientizar apostadores. A busca incessante por ganhos financeiros pode levar ao afastamento dos valores éticos e morais, gerando conflitos internos e culpa. Essa é uma questão que nós precisamos levar a sério. Segundo, perda de propósito e significado. O vício pode desviar a pessoa de seu propósito de vida, causando uma sensação de vazio e falta de direção espiritual. Isolamento espiritual também acontece. A pessoa pode se afastar de sua comunidade religiosa ou espiritual, sentindo-se envergonhada ou desconectada devido ao comportamento compulsivo. O que existe também é uma autossabotagem, falta de autocuidado. A indulgência no vício pode levar à negligência do autocuidado espiritual, como a meditação, oração ou práticas que promovem a paz interior. Diminuição da fé e confiança. A dependência das apostas pode enfraquecer a fé em algo maior ou em si mesmo, substituindo a confiança espiritual por uma obsessão por resultados imediatos. Desalinhamento energético. O vício pode gerar um desequilíbrio energético, causando sentimentos de ansiedade, depressão e desespero, afetando o bem-estar espiritual. É muito sério esse negócio. Obstrução do crescimento espiritual. O vício em apostas pode impedir o desenvolvimento espiritual, mantendo a pessoa presa em um ciclo de materialismo e sofrimento emocional. Isso é impressionante como acontece. A pessoa começa a perder a alegria pela leitura, pela oração, pelo evangelismo, de testemunhar. Ela se sente envergonhada, ela se sente completamente arruinada, está arrasada, emocional, espiritualmente e até fisicamente, porque uma mente sã, corpo são. Se a mente está doente, o corpo vai estar doente. Como se livrar dessa armadilha? Olha só, primeiro, confesse esse pecado. Isso é pecado. E você só vence um pecado se confessar. O Senhor diz na sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Ah, mas está muito viciado, você não dá mais conta de se ver livre
dessas dosagens diárias que você está buscando para trazer satisfação ao seu coração, que agora já está completamente amarrado, você vai dizer assim, pela fé: Senhor Jesus, eu sou livre em Cristo, eu tenho a mente de Cristo, se eu estou aqui, me perdoa. E você vai fazendo essas confissões. Cada acesso, a cada momento, o Espírito Santo vai ouvir o teu clamor, porque quando nós pedimos, Deus entra com a sua ação poderosa para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ore sobre essa fraqueza, memorize trechos da palavra com promessas de vitória. Ei, o Senhor Deus, quando entra no nosso coração, como é dito no salmista, diz assim: guardei a tua palavra. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então essa é a antidose que nós vamos colocar no nosso espírito. Nós temos uma palavra, uma promessa de Deus. Nós vamos dizer assim: ei, Satanás, eu sou de Deus, aqui está uma promessa, eu tomo posse dessa promessa, e essa promessa se cumprirá, porque Deus é fiel. Jejue, se for o caso. Jejue, meu irmão. Jejue, minha irmã. Faça jejuns, clame, chore, para que Deus realmente tenha esse acesso na tua vida. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Nós devemos dar lugar a Deus. E quando nós damos lugar a Deus, a Bíblia diz que nós resistimos ao diabo e ele vai fugir de nós. Em nome de Jesus, eu decreto aqui a cura para a sua alma, se é o caso que você está assistindo, está com esse problema. Em nome de Jesus, seja liberto. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Faça voto a Deus de consagração. Sim, você está ali no seu vício, você vai dizer: ei, Satanás, eu pertenço a Deus, e faça um voto com Deus: Senhor, me liberta, e eu vou fazer mais para o Senhor, vou viver mais para o Senhor, te buscar mais intensamente. Renove em mim a alegria da salvação. Leia a Bíblia todos os dias. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alguém já disse, e disse com muita propriedade: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Momentaneamente você pode ter sido afastado da Bíblia, mas volte-se para o Senhor. Você não tem vontade de ler, não tem problema. Vá lá, faça uma leitura curta, mas faça com intensidade na alma. Vá lá, espera Deus falar o teu coração. Abra a palavra. Essa palavra é a espada de dois gumes, que tem poder de dividir juntas e medulas, pensamentos, alma, espírito, corpo, espírito. Esse é o poder da palavra de Deus para trazer libertação a todos quantos forem a ela. Muito obrigado, então, por você estar conosco até esse momento. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Até o próximo estudo.